Quando Jesus foi crucificado na cruz no Calvário, algo notável aconteceu que a maioria das pessoas não perceberam que, na verdade, apenas o Evangelho de João deu importância ao evento. Mas antes de falar sobre este evento especial, gostaria primeiro de falar sobre um anjo notável que participou deste evento, mas ele não foi mencionado nos livros canônicos da Bíblia. Você vê, a Bíblia hebraica, muitas vezes conhecida como o Tanakh, contém descrições de anjos sem nomes. Há 7 arcanjos de acordo com as crenças judaicas em relação aos anjos. No entanto, apenas 2 desses 7 têm nomes registrados nas Sagradas Escrituras judaicas. Miguel e Gabriel são os nomes desses 2 arcanjos. Os ensinamentos e lendas da Bíblia hebraica frequentemente se referem aos anjos como mensageiros de Deus. Eles desempenham papéis cruciais na transmissão de mensagens celestiais e na ajuda em diversas tarefas. Apesar de sua importância, a maioria desses anjos não recebe nomes específicos nos escritos antigos. Em vez disso, suas características ou funções são descritas. Miguel, um dos 7 arcanjos, é um personagem bem conhecido. Ele é frequentemente retratado como um anjo forte e benevolente. Seu nome, que significa quem é como Deus, está associado à proteção e defesa do povo israelita no Tânico. Há alguns casos em que o nome Miguel aparece refletindo sua função única no mundo espiritual. Gabriel é um arcanjo diferente com um nome bem conhecido. O nome de Gabriel se traduz como Deus é minha força. Este anjo é frequentemente retratado como um mensageiro de Deus. Gabriel é abordado com destaque nas escrituras judaicas quando profecias e eventos importantes são discutidos. Outros anjos também desempenham papéis significativos. Rafael, por exemplo, é um arcanjo conhecido por seus poderes de cura. Uriel é mencionado no 2º livro apócrifo bíblico de Ezequiel, referido como Esdras na Vulgata, onde o profeta faz uma série de perguntas a Deus. Deus envia Zerel para responder às perguntas de Esdras e oferecer direção e sabedoria. Os nomes dos anjos que estarão no comando no fim do mundo estão listados na revelação de Erris, conforme está registrado neste livro apócrifo. Entre esses anjos fortes estão Michael, Gabriel e Ariel. Outros anjos, como Rafael, Cabala, Bios, Zilan, Aar e nossos fonos, também são mencionados neste Apocalipse. Este livro em particular é o único lugar onde os últimos 5 anjos são discutidos. Eles não são mencionados em nenhum outro apócrifo ou textos apocalípticos. O que é interessante é que são mostrados em uma variedade de papéis em alguns evangelhos apócrifos cristãos, com os detalhes variando dependendo das fontes. Uma dessas tarefas envolve salvar o sobrinho de Jesus, João Batista, do rei Herodes que ordenou o massacre dos inocentes. Quando a Sagrada Família escapou para o Egito para fugir às ordens de Herodes, João e sua mãe Santa Isabel foram carregados por Ariel, que desempenha um papel crucial nesta história. A inclusão de Orel nestes escritos e contos enfatiza a importância dele como mensageiro e guia nas tradições judaica e cristã. As várias funções atribuídas a Ariel em vários textos destacam a versatilidade dos personagens angélicos e das narrativas religiosas, enfatizando seu significado difundido na comunicação de mensagens divinas e na proteção de eventos significativos. Agora voltando à história de Jesus Cristo na cruz, uma quietude pesarosa pairava no ar enquanto o sol derramava seus raios minguantes sobre os campos no crepúsculo escuro da velha Jerusalém. Era uma véspera sagrada que sinalizava o sábado iminente, um dia de descanso e introspecção para o povo judeu. Era o dia de preparação no sopé da Gólgota, a colina onde os destinos dos homens colidiram em uma história de sacrifício e redenção. Um cenário horrível que se desenrolou à medida que as sombras cresciam. Já que o Senhor, o professor e curador Jesus Cristo, havia sido condenado à morte cruel por crucificação, seus ensinamentos se espalharam por todo o mundo, inspirando fervorosos admiradores. Os corações das pessoas foram agitados pelos ventos da mudança, criando um zelo que ecoou pela cidade. Pequenas vielas e ruas de paralelepípedos naquela tarde fatídica, os líderes judeus foram oprimidos por uma séria ansiedade enquanto o sol se punha. O sábado que se aproximava exigia uma entrega à lei religiosa e a visão dos 3 indivíduos crucificados nas duras cruzes de madeira no topo da colina foi um insulto aos dias de pureza. Eles firmemente buscaram uma audiência com Pôncio Pilatos, o governante romano que tinha domínio sobre a região. Pilatos cedeu às exigências dos judeus e tomou uma decisão que causaria ainda mais sofrimento aos soldados condenados que eram severos.
Nas forças do poder imperial subiram a colina com determinação solene, foram até os prisioneiros crucificados, um por um, atingindo-os nas pernas com golpes esmagadores que quebraram ossos, acelerando a aproximação da morte e garantindo que os corpos não manchariam o santo sábado. Mas quando se aproximaram de Jesus, um espetáculo de extraordinário espanto ocorreu. Os estragos do tormento foram gravados em cada fibra de seu corpo enquanto ele pendia inerte na cruz. As tropas sabiam que a morte já havia levado esse indivíduo, pois eram praticantes habilidosos de tortura. Decidiram não quebrar suas pernas, uma decisão que iria ter um impacto duradouro na história. Em vez disso, um soldado solitário com uma lança na mão aproximou-se de Jesus sob a influência de uma força maligna. A lâmina cortou o lado do Salvador com um único golpe deliberado. Um rio iridescente emergiu da ferida, era uma mistura de sangue e água, uma cena mistificadora que continha tanto a promessa da salvação quanto a essência da vida, uma tempestade cósmica de significado desdobrada naquele exato momento. O sacrifício final que o Cordeiro de Deus ofereceu para expiar os pecados da humanidade foi representado pelo sangue, uma bomba purificadora, que a água anunciou a restauração e o renascimento que emergiriam das profundezas da fé. O globo pareceu prender a respiração enquanto o sol do sábado deslizava abaixo do horizonte. O brilho da promessa, os eventos daquele dia apoiados pela passagem inabalável da Bíblia, deixariam uma marca nas mentes dos crentes por milênios. Desde a escuridão do Gólgota, uma história de grande ressonância emergiu, um monumento atemporal para sacrificar a expiação e as alturas insondáveis de amor. As pernas das vítimas que foram crucificadas pelos soldados romanos eram frequentemente quebradas para acelerar sua morte. Eles deixaram as pernas de Jesus intactas porque ele já havia falecido. No entanto, um soldado usou uma lança para perfurar o lado de Jesus e sangue e água foram derramados do ferir. A influência muito das tradições da Igreja Ortodoxa Etíope Toito em relação ao arcanjo Lauriel contém muitos discursos e histórias de milagres encontrados em mais de 13 manuscritos. Uma dessas histórias é sobre um milagre realizado pelo arcanjo Orel para Abba Goris de Gazier, levado do Der Zurel. Como contado nos Ders durante o tempo da crucificação de Jesus Cristo, o arcanjo Oriel usou sua asa para coletar sangue e água fluindo do lado de Cristo. Ele então encheu o copo com esta mistura. Segurando o copo, Orel viajou para a Etiópia e aspergiu o sangue em vários lugares, santificando-os com o propósito de construir igrejas. Este ato é o motivo pelo qual as representações ortodoxas etíopes de Riel frequentemente o mostram carregando um cálice cheio do sangue de Cristo. O Iliar é uma coleção importante de ensinamentos e histórias para a Igreja Ortodoxa Etíope de Toito. Um aspecto espiritualmente intrigante ligado ao evento da crucificação de Jesus Cristo envolve o papel de um anjo não mencionado nos livros canônicos da Bíblia, mas cuja presença pode ser inferida através da tradição e literatura rabínica. O anjo Zerel, que é citado no apócrifo segundo livro de Ezequiel, também conhecido como Esdras, responde às perguntas de Esdras e oferece orientações e sabedoria. Zerel é um exemplo de um anjo que, embora não tenha um nome específico nos escritos antigos, é conhecido por suas funções e características. Alguns anjos, como Miguel e Gabriel, possuem nomes registrados nas sagradas escrituras hebraicas e judaicas, sendo reconhecidos por suas missões e papéis cruciais. Regressando ao tema central, a decisão de Pilatos de não quebrar as pernas dos condenados, incluindo Jesus, resultou numa cena surpreendente e simbólica. A ausência de quebra de pernas permitiu que o sangue de Jesus fluísse livremente, representando a expiação dos pecados e a promessa da salvação. Esta imagem é um exemplo de como a Bíblia e a tradição judaica podem combinar para proporcionar uma compreensão mais completa e rica do evento da crucificação de Jesus Cristo.